Bom dia, bom dia, bom dia, flor do dia. Espero que você esteja tudo bem, em nome de Jesus. Colocando um cafezinho, né? Eu vou ler uma palavra aqui para vocês, né? Espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Se não estiver bem, vai ficar, né? Vou ler aqui no livro de Lucas. Lucas 18. O jovem rico. Amém, flores? Espero que você esteja bem, tá bom? Certamente, certo homem de posição perguntou: Bom mestre, o que farei para a vida eterna? E respondeu Jesus: Por que me chamas bom, se ninguém é bom, senão Deus? Sabendo o mandamento: não adulterar, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honrará o teu pai e tua mãe. E explicou-lhe: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouviu Jesus e disse-lhe: Uma coisa lhe falta, que tem dado aos pobres, terá um tesouro, dar-te aos pobres, terá um tesouro no céu, pois viu-se o jovem se guiu-me, mas ouviu eles essa palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo, né, Flores? Aqui a palavra do Senhor está falando aqui, né, que havia um jovem, né, e ele chamou Jesus de bom, né, e ali, o que Jesus respondeu para ele, né, a Bíblia fala assim, que ele respondeu assim: Jesus, por que me chamas bom se ninguém é bom, senão só um que é Deus? E Jesus falou assim que só um que é bom, né, que é Deus, né. Então, a Bíblia fala assim que esse jovem falou que Jesus era bom, Jesus foi e falou, só um que é bom, que é Deus, né? Então, Jesus honrou o Pai, né? O Pai que está no céu, né? Jesus honrou o Pai que está no céu, né? E é assim na nossa vida também, né? A gente tem que honrar Deus, independentemente do que a gente, o que a gente mente estamos passando, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, né? Honrar, né? Deus, né? E a Bíblia fala assim que ele falou que só um que é bom, que é Deus, né? E sabendo os mandamentos, não adulterará, não matará, não furtará. Então ali Jesus já começou a falar para ele, né? Que ele não era para matar, não furtará, não dirá falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, né? A Bíblia fala que nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe, né? Meu pai já faleceu, né? Mas minha mãe tá viva, né? Então é uma palavra assim que Deus tá falando com a gente, né? Que a gente vem honrar os nossos pais, né? Enquanto ele está vivo, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Muitas das vezes a gente fala assim, eu vou deixar para ver minha família daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui um mês, né? E a Bíblia diz que a gente tem que honrar, né? Falar bem, né? Falar bem, visitar, né? Estar procurando estar próximo, né? Isso que Deus fala, né? Pra gente, né? Pra gente honrar o nosso pai, nossa mãe, né? Enquanto houver vida, né? E replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ouviu Jesus e disse: Uma coisa te falta. Vende tudo o que tem, dá aos pobres. Então a Bíblia fala que o jovem falou que fez tudo aquilo, né? Que Jesus falou, né? Para ele, né? Não mutará, não matará, não furtará, não roubar, não dirá falso testemunho, honrará seu pai e sua mãe, né? E aí aí ele falou que tinha trazido tudo isso. Aí Jesus falou para ele: uma coisa te falta, né?
Pega todas essas coisas, vende, disse, uma coisa te falta, vende tudo o que tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que Jesus mandou ele vender e dar aos pobres, né? E a Bíblia fala assim que, mais ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, a Bíblia fala que quando Jesus mandou ele pegar as coisas dele e dar aos pobres, vender e dar aos pobres, ele ficou muito triste, porque ele tinha muita riqueza, né? E é assim na nossa vida também, né? Muitas das vezes, o que o Senhor tocou no meu coração aqui para falar sobre riqueza, né? Muitas das vezes a gente quer muitas coisas, né? Muitas coisas, mas a gente tem que ver o que Deus quer pra gente, né? A gente tem que ver o que Deus quer pra gente, né? Porque é muito fácil assim a gente querer muitas coisas, né? E aqui Jesus respondeu, ouvi, e aconteceu isso assim, ó, mas ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, a Bíblia fala assim que o coração, né, para ver assim que a palavra está dizendo aqui, como se a palavra está dizendo aqui, né, e a palavra de Deus é digna de toda aceitação, que as coisas dele estavam ligadas às riquezas, assim, o coração dele estava ligado à riqueza, porque Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres, mas ele não fez isso, né, ele ficou triste, né, e nós temos que se alegrar, porque nós temos o reino do céu, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, que Jesus disse, vendo assim, entristeceu, disse, então dificilmente entrará no reino do céu o que tem riqueza, porque mais fácil é passar um camelo de um funil, de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Eis que ouvindo isso, sendo assim, pobres salvou-se, mas ele respondeu aos hipócritas, homens, são impossível para Deus. E disse Pedro, eis que deixamos nossa casa e seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado mulher ou irmã, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, o que recebeu o presente muitas vezes mais do mundo do porvir da eternidade. Então, a Bíblia fala assim, que quando nós deixamos, a Bíblia fala assim, que Jesus só pediu para aquele homem deixar a riqueza, né? Para ganhar o reino do céu. E ele não quis deixar. E aqui o outro versículo já mostra Pedro falando que deixou tudo para seguir Jesus, né? É uma palavra assim muito gloriosa a qual o Senhor fala com nós, a qual Deus fala assim que dará o reino do céu para essas pessoas. Deixar flores, não é você deixar seu esposo, deixar seus filhos, deixar assim, como se diz, assim, abandonar, mas tipo assim, deixar em casa e seguir Jesus. Tem muita gente que não quer seguir Jesus porque sua família não segue Jesus, porque sua esposa não segue Jesus, porque seu esposo não segue Jesus, porque seus filhos não seguem Jesus. E Jesus está falando aqui que aquele que deixar tudo isso para seguir Jesus, para ir para casa de Jesus, né? Que dá o horário, tem que ir para casa de Jesus, deixar tudo isso e seguir Jesus, terá o reino do céu, né? Então, aquele rico, ele estava perdendo o que ele estava perdendo? Ele estava perdendo o reino do céu, né? Porque ele não queria largar das suas riquezas para seguir Jesus. E aqui a gente já vê outro versículo aqui de Pedro falando que seguiu Jesus. Muitas das vezes as aflições da vida, as angústias da vida, os vendaval da vida faz que a gente não venha deixar, a gente não venha seguir Jesus, né? A gente fica olhando pro vento, a gente fica olhando para as tempestades, para os problemas, para as dificuldades, e a gente não quer seguir Jesus. E Jesus está dando um exemplo aqui para mim e para você do rico, falando pro rico, deixar as riquezas dele para seguir Jesus, né? Ele tinha andado no mandamento, ele tinha falado ali para Jesus que andou no mandamento, que tinha andado no mandamento ali a qual Jesus falou, mas só que uma coisa lhe faltava, largar a sua riqueza,
para seguir Jesus. E nós, o que nós temos que largar, hein, Flores? O que será que Deus está querendo de mim, de você? Pensa aí na sua vida aí, como que está sendo a sua vida hoje, né? O que Deus está querendo de você, que você venha largar? Será que é um pecado? Será que é alguém, né? Então, nós precisamos ter colocar isso na nossa mente, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou ser só uma pessoa melhor se um dia eu ter isso e ter aquilo na minha vida. Mas Jesus está mostrando aqui que as riquezas não é importante. Muitas vezes a gente quer algo, mas Deus está mostrando aqui que as riquezas desse mundo não é importante. O que é importante é o reino do céu, né? Muitas das vezes a gente se preocupa com muitas coisas, nós queremos muitas coisas, entendeu? Mas o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós é o reino do céu, né? Se você não tem uma casa bonita, se você não tem uma casa grande, se você não tem algo que você quer, o que importa é que você tenha o reino do céu. É isso que Deus tem para dar para mim e para você, né? O reino do céu, né? Onde que a pedra mais preciosa não compra, né? Onde o dinheiro mais caro não compra, né? É o reino do céu, né? A Bíblia diz buscar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então creia, Flor, creia que as demais coisas serão acrescentadas, né? É melhor juntar tesouro no céu, onde não se corrompe, do que juntar tesouro nessa terra, né? Flor, se inscreva no canal aí, Angélica Flor, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você é nova ou novo aí, se inscreva no canal aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tá? Uma ótima manhã aí pra você. Ó o cafezinho. Se você não fez o cafezinho ainda, vai fazer um cafezinho, tá? Se você não tiver em jejum, hein? Se tiver em jejum, é melhor você ficar em jejum. Mas se você não tiver em jejum, você vai tomar um cafezinho, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Uma ótima manhã. As crianças estão dormindo, tá cedo ainda. Acho que agora é 6h30 por aí. Acho que vai dar 6h30 ou vai dar 6 e pouco por aí. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, tá? Flor, se inscreva no canal aí para me ajudar, tá bom? Deus abençoe sua vida aí, tá? Receba essa palavra aí. Segura nas mãos de Deus e vai, tá bom? Segura nas mãos de Deus, Flor. Segura nas mãos de Deus e vai, tá bom? Essa é a frase do canal, tá bom? Segura nas mãos de Deus e vai. Só a mão de Deus para nos dar força, Flor. Só a mão de Deus para nos socorrer. Só a mão de Deus para nos dar ânimo. Só a mão de Deus que move a situação a qual eu e você passamos, tá bom? Deus abençoe você, tá bom? Beijo!